Boa tarde, tudo bem? Vocês devem estar perguntando assim, mas ela não encerrou a temporada? O que ela está fazendo aqui hoje na segunda-feira se ela se despediu dizendo que acabaram as lives? Pois é, gente, na realidade, hoje é uma live bônus, porque graças a vocês, né, que estão entrando aí, graças a vocês, foram 4 semanas intensas de lives diversificadas. Esse barulho é minha máquina de lavar, tá? É a vida ao vivo. E dessas 4 semanas, tinham lives que eram 2 por dia, teve dia que teve 3. E nós fechamos um ciclo, mas todo mundo pediu para continuar. E já tem os convidados agendados, então, como na Netflix, como no Google Play, a gente encerra uma temporada de uma série de sucesso, a gente tem uma abertura do que vai ser a segunda temporada. Então, nada mais, nada menos do que convidar uma pessoa da qual eu admiro muito, que faz parte da minha história, para mostrar para vocês só o gostinho do que vai ser a segunda temporada de lives. Então, o meu convidado de hoje, ele chama-se William Urize de Lima, mais conhecido como Tio William, graduado em Educação Física, psicólogo clínico, professor das disciplinas aquáticas da FMU, e se eu não me engano, acho que tem uns 30 anos quase, professor da pós-graduação de atividades aquáticas da FMU, professor da pós-graduação da Estácio de Sá, já foi inclusive meu coordenador nessa pós, técnico de várias seleções e equipes pelo Brasil, né? Também foi técnico da Seleção Brasileira de Natação, participou dos Pan-Americanos de Cuba, né, do Canadá, no caso, Havana e Winnipeg. Ele é mentor da metodologia Gustavo Borges, ele é membro da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, ele é autor de vários livros e coautor também de capítulos, ele é ex-conselheiro do CREF de São Paulo, tá? Ele é sócio da WA, Atividades Físicas e Aquáticas, e ele tem um título que ele adora muito. Foi comentarista esportivo da... agora eu não vou lembrar, ele vai lembrar quando entrar e vai me falar das Olimpíadas e de várias provas. Ele é um grande mestre, um grande amigo, e tem agora a graduação dele do currículo dele mais fera de todas, que é ser avô da Valentina. Então, sem mais delongas, para falar sobre inteligência emocional, né, e natação competitiva, eu vou conectar com ele, né, que é o Aquático. O Instagram dele é o Aquático, tá? Agora eu tenho que achar o Aquático, porque ele entrou aqui, mas eu acho que ele não me convidou. Eu vi ele entrando, mas ele não apertou o botãozinho. Mas não tem problema, eu caço ele. William, você tem que apertar, aparece uma telinha, você tem que apertar. Deixa eu ver se você agora apertou. Não apertou. Não tem problema, eu vou aqui, porque ele entrou. Ele foi logo um dos primeiros, ele tá na live. É assim mesmo, a gente vai... Eu vou tentar fazer de um outro jeito. Espera aí. Ver se ele vai. Não foi. Eu preciso que ele me convide.
Espera aí. Vamos tentar. É ao vivo, é assim mesmo. Não sei se ele saiu. Aqui, vamos lá. Vamos ver se ele conecta comigo. Eu agora fiz o contato para ele. Vamos ver se ele aceita aí e vai conectar. Que aparece, William, meio transparente para você falar comigo. Tecnologia assim. Enquanto isso, pessoal, vai entrando, vai chegando e vai mandando muitos corações. Né? A gente vai fazendo um esquenta. Não foi? William, sai e entra de novo para ver se você consegue visualizar o convite. Eu vou até printar. Aqui, você entrou junto com a Juliana, só que você não fez o convite. Você tem que fazer esse convite para poder eu te aceitar. Olha lá, você entrou logo de cara, mas não fez o convite. Vou tentar te convidar. Aguardando o Aquático, que é o William Urize. Quanta gente bacana. Ele vai conectar. Ah lá! Aê, garoto. Oh, Beleza? Tá me ouvindo? muito bem, pessoal. Vai sinalizando com Que aquele bom. ok de sempre, porque eu ouço bem. Vamos ver se vocês também ouvem. Todo mundo na hora do almoço conectado no tio William. Tô ouvindo muito bem aí, Renatinha. Que bom, eu Muito também bom. te vejo. Você tá bonito, gostei, tá Você viu bacana. só? E eu Fiz até passei a barba hoje. É uma das e eu coisas que eu passei aprendi na época do coronavírus, é que quando você vai fazer alguma live, alguma apresentação, nada de pijama, toma um banho antes, se prepara, né, toma um copo d'água. E, Renatinha, eu estou muito feliz por você ter me convidado. Muito feliz mesmo. e eu de você Muito feliz. aceitar. Opa, Então, é um prazer. William, vamos direto ao ponto da nossa conversa de hoje, Ao né? ponto nevrálgico, vamos dizer assim. Exatamente. Yes. Ó, eu Opa. passei até batom para você. Mas espera aí, Renatinha, antes disso, vamos dar uma alongada, né? Ô, agora, Alongada. Oh, beleza, então vamos lá. aquela Aliás, nós coisa. somos da área de movimento. Isso. E assim, aquela sua dancinha sensual, né? Do último. Horror. Pô, aquilo, né? Isso aí. Aquilo faz parte, né? Pô, Opa. William, eu trouxe um tema porque assim, você, além de graduado em educação física, você é um psicólogo clínico, né? E isso é um diferencial, né? Então, a minha primeira pergunta, nós estamos vivendo, já entrando na quinta semana, nós estamos entrando na quinta semana de confinamento, né? E para introduzir, acho que é importante a gente falar nesse assunto. Qual a E sua antes visão? de você fazer a pergunta, desde os 9 anos de idade, eu nunca fiquei nas 5 semanas sem entrar numa piscina. Desde os 9 anos de idade. Seja em piscina, lazer, seja dando aula, seja no mar, ou seja, piscina, água e assim por diante. Você imagina como eu estou sentindo, um dinossauro antigo como eu, né? Eu tenho tomado 4 banhos por dia para compensar tudo isso que está acontecendo. Mas estou dentro da água. E você não tem noção da quantidade de amigos nossos e alunos nossos que estão nessa live, tá? E Olha seus só. alunos da FMU também mandando beijo da graduação, nossos alunos de pós, ex-alunos e amigos, amigos da água, da MGB, da vida. Tem gente até de fora do país, tem gente do Paraguai, tem gente da Argentina. E tem muita gente. Então, você é muito amado. Que ótimo. Muito Então, obrigado. eu vou fazer a Então, vamos lá. pergunta. Primeira pergunta, manda. Então, em tempos de confinamento, né? Nesse momento atual que a gente está vendo, que não é só confinamento, de incertezas, de desemprego, de tudo isso, qual a importância e a sua visão da inteligência emocional nesse caso, nesse momento atual?
Olha, Renato, em primeiro lugar, aí um alô a todo mundo. Muito obrigado aí por vocês estarem linkados aí, né? Parabéns, Renatinha, por você desenvolver esse tipo de trabalho, que é muito legal, né? Quer dizer, divulgar todo esse trabalho, todos os colegas profissionais que passaram por aqui, então muito legal. Então é o seguinte, eu, como todos vocês sabem, eu venho de uma carreira competitiva. Na verdade, eu comecei a dar aula com 16 anos e com 20 anos eu era o treinador de natação, com 25 anos eu era o supervisor técnico do Esporte Clube Pinheiro. Então, eu tive assim, uma vida muito precoce como treinador. Né? E como treinador, e aí vai até um aviso aí para uma dica para as pessoas que não gostam muito de competição e tal, lembrando que a competição é um processo. Cara, esporte competitivo, só o fato de fazer esporte já é importante, esporte competitivo, nos ensina, Renata, a ganhar e perder. E na época que nós estamos vivendo, nós estamos numa época muito mais de perda do que ganho. Então, durante toda a minha carreira profissional, como fui nadador 10 anos, um nadador médio, e durante praticamente 35 anos como treinador, imagine, Renato, eu fui a 30 troféu ali, ou edições do Troféu Brasil, a 30 em seguida. Eu não deixei de participar nenhum nos 35 anos que eu fui treinador. Então, o treinador ou quem participa de competições aprende muito cedo o que é ganhar e perder. Tá? E isso está diretamente ligado à pergunta que você fez, que é a questão da inteligência emocional. Eu sou de uma época antiga, de uma época paleolítica. Espero que o professor Pavel, que foi convidado aqui, esteja assistindo, que ele é muito mais experiente do que eu. E na época paleolítica, falava-se muito em relações industriais. E não era recursos humanos, era relações industriais. E quando eu fiz a faculdade de psicologia nos anos 70, também era RI, não era RH. Então, na época, como é que nós fazíamos o qualifying? Vamos supor que você fosse fazer um qualify lá nos anos 60, anos 70. O que nós observamos na época? Coeficiente de inteligência, que era o famoso QI. Não o que indica, mas era um teste onde se media ali a capacidade do quê? Intelectual da pessoa. Ou seja, né? O cognitivo, compreender, o raciocinar, assim por diante. E era só isso. Né? Era um qualify, uma entrevista, o importante era esse QI. Aí, a partir dos anos 90, lá por volta de 1998, com algumas publicações, claro que isso ocorreu antes, um grande estudioso e psicólogo americano, Daniel Goleman, ele falou sobre um dos primeiros psicólogos que eu ouvi falar de psicologia emocional, né, que é totalmente diferente daquele só o teste ali do coeficiente intelectual, porque emocional abrange várias coisas. E começa primeiro com a emoção. A emoção, ela vem de dentro, né? Um fator interno que é mediado ali pelos neurotransmissores, né? Onde nós temos adrenalina, noradrenalina, temos aí serotonina, né? E assim por diante. E dopamina também. Então, o que vai acontecer? A emoção, ela pode ser também um mecanismo de defesa que nós temos, mediado pelo sistema nervoso autônomo simpático, que nos prepara para emergência. Eu vi que você colocou aí uma live do Roberto Carlos de ontem, que você é apaixonada, né, pelo Roberto Carlos, como várias pessoas no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Aquela emoção de felicidade, quer dizer, você está chorando por uma emoção que você está sentindo. Né? Então, o que acontece, Renatinha? O que o Daniel Goleman colocou? Ele colocou 5, né, pilares super importantes. Primeiro, conhecer as próprias emoções. Né? Então, um dos primeiros pontos é nós sabemos o que nos emociona, o que nos faz feliz, o que nos deixa triste e assim por diante. Né? Então, nesse período do coronavírus, o que nós estamos fazendo no confinamento? Um retorno à família. Quer dizer, acordar com a família, se alimentar com a família, estar com a família.
nesse momento, por exemplo, eu tive o isolamento da minha netinha, tive o isolamento das minhas filhas, da minha esposa. Por quê? Porque eu estou fazendo uma live aqui, né? Mas tem outros tempos ali que nós nos encontrando. Quando eu fui treinador de seleção brasileira e de clube ao mesmo tempo, eu ficava 8 semanas sem ir para minha casa, eu ficava viajando direto. E eu lembro quando a minha filha mais nova, ela estava com 4 para 5, aliás, estava fazendo 5 anos. No dia do aniversário dela, 17 de junho, eu estava em Roma com a seleção brasileira. Aí o que aconteceu? 2 horas da manhã, eu liguei para minha família e eu falei com a minha filha, a Roberta. Eu falei, Rô, você gostou do presente que nós demos para você? Ela falou, adorei, era uma bicicleta. Aí, Renata, ela falou para mim assim, pô, papai, que pena que o senhor não está aqui para me ensinar a andar de bicicleta. Olha, juro, tudo bem? Pelo meu coração aqui, eu fiquei 2 horas andando pela rua de Roma sem saber onde eu estava, muito emocionado e chorando. Tá? Então, quer dizer, será que as pessoas que estão confinadas, como nós, elas conhecem as suas emoções? Então, por exemplo, você sabe que a tua emoção é ouvir um Roberto Carlos. Eu, por exemplo, adoro também. Eu adoro os Beatles, Rolling Stones, que é da minha época, né? Afinal de contas, eu fui vocalista de uma banda, né? Então, de repente, eu gosto também do Guns N' Roses. Knock, 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 and the heaven's door. Porra! Pegou legal. Então, emoções. Outro detalhe importante é o controle das emoções. É o controle das emoções. Então, o que eu percebo hoje, Renata? Infelizmente, alguns empresários que quando nós entramos ali no site ou entramos na empresa, tem o quê? Missão, tem valores, tem foco. E são empresários que acabam mandando os funcionários embora, não pensam no que tem que fazer, quer dizer, não sabem controlar as emoções. Está vendo que está entrando no vermelho? O cara já fica louco, então não sabe controlar as emoções. E é importante, porque é o momento de perdas e ganhos. Pode ser que eu esteja perdendo financeiramente, mas eu estou ganhando. Quer dizer, eu acho que não estaria no momento sem o coronavírus dando essa live e tendo o prazer de estar com você. Então, esse momento não é o momento de passar régua e falar, pô, estou entrando no vermelho. Não, calma, né? Vai durar a vida inteira, não vai durar a vida inteira. Quantos desses empresários, né, não fizeram, por exemplo, financiamento para casa própria, uma série de coisas, né? Então, é importante. Outra coisa é a automotivação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa motivação, né? E a motivação é assim, quando ela é intrínseca, quando está dentro da pessoa, é muito mais importante. A automotivação, a pessoa se automotivar. E não existe motivação, Renata, sem objetivo. Sem objetivo. Então, não existe. Então, não adianta eu querer motivá-la e dar todos os exercícios e você não tem objetivo naquilo que você vai fazer. E, no caso, nós, como professor, quem é que estabelece o objetivo? Nós, professores, é que estabelecemos o objetivo, onde nós queremos chegar. E a mesma coisa em relação como treinador. Você começa uma temporada estabelecendo objetivos. Você, como coordenadora da Companhia Atlética, você começa uma temporada estabelecendo objetivos. Esses objetivos é que vão desencadear a motivação. Né? A outra é empatia. Empatia. Empatia, no nosso caso, é professor e aluno. É um caminho de ida e volta. Olha a empatia do Roberto Carlos com o público que ele tem. Então, eu tenho que gerar essa empatia. Então, não adianta eu colocar lá a missão, nos valores da minha empresa, que eu tenho que ter empatia com meus funcionários, aí dispenso o funcionário pelo WhatsApp, dispenso o funcionário por e-mail. Não, liga, fala, põe a cara para bater. O que as pessoas, o que um funcionário que trabalhou, de repente, 20 anos na minha empresa ele quer? Ele quer só o quê? Respeito, né? Ele quer ali uma atenção. Então, percebam, a empatia. E saber se relacionar interpessoalmente, que é o que nós estamos fazendo aqui. Saber conversar com o aluno, saber conversar com o coordenador, saber conversar com a própria família, que é o que nós estamos fazendo e que muitas vezes a gente acaba não falando. Então, esses 5 pilares do Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional,
cara, é a base de tudo. Então, para fechar a resposta, eu vejo hoje com tristeza, fico triste, eu me emociono, quando eu vejo, por exemplo, grandes empresários que olham as finanças, que olham o dinheiro, quando o mais importante é ver, é observar se o meu funcionário ele está vivo. Isso é a primeira coisa. E segundo, o que está acontecendo com ele? O que eu posso fazer para fazer uma negociação ali? Entendeu? O que eu posso fazer para ele sentir bem, sentir legal? E isso é inteligência emocional. Quando eu aplico valores, foco, missão, que todas as empresas hoje é muito bonito, né? O empresário fazer curso disso, daquilo. Aí, no final das contas, ele olha a régua e fala, puta, eu preciso enviar 2 embora. E sabe o que geralmente o empresário fala? Ele pega o coordenador e fala, manda você embora. Ele contratou funcionário, mas aí ele não tem coragem de falar isso. Então, antes de tomar uma atitude, mesmo que não durma direito, mesmo, né, pensa, usa a inteligência emocional. Primeiro, é passageira esse coronavírus? Com certeza. Porque só o Bill Gates está colocando mais de 100 milhões de dólares, né, em 7 laboratórios para resolver esse problema. E essas empresas sabem que eles vão ganhar muito dinheiro. Então, a primeira coisa é saber perder. Como eu aprendi a perder na minha vida como treinador. Porém, eu não gostava, eu detestava de perder. Então, se você ganhasse a competição de mim, eu pegava segundo lugar e você primeiro, com certeza eu ficava remoendo um ano. Não perda a vida contigo. Eu queria saber quais foram as estratégias que você utilizou, inteligência emocional, utilizar no meu, ia separar o que é bom e o que não é, e no ano seguinte eu estaria no pódio em primeiro lugar e você segundo. Essa é a vida, Renata. Agora, o que eu estou percebendo nessa época é a ausência de inteligência emocional. Parabéns por você ter escolhido isso. As pessoas precisam entender, precisam pensar, cara. Esse relacionamento que eu acabei de colocar aqui, relacionar interpessoal. O RH de uma empresa faz um mundo de coisas. É treinamento. Você não faz isso na sua empresa? É treinamento, é isso, é aquilo. E na hora de despedir, eu vou mandar um telegrama para o meu profissional? Jamais, jamais. Eu tenho que ter a coragem para ligar. Quem contratou foi eu ligo e falo tudo o que está acontecendo e o que nós estamos fazendo. Para finalizar aqui essa parte interpessoal, já é a segunda vez que eu falei que ia finalizar, né? É que Não me tem empolga problema. esse assunto. Pô, tem equipes competitivas, Renata, que o treinador espera as férias inteiras, acabou a temporada em dezembro, espera as férias inteiras, colocam todos os narradores na arquibancada e fala assim, ó, você fica, você vai embora, você fica, e quem está dispensado pode ir embora, e os outros vão começar o treino. Isso é verídico, Renato. Falta de inteligência emocional. Terminou a temporada, eu já sei quais narradores que vão ficar ou não. Aí o que eu vou fazer? Puxa, eu vou ligar para a Renata, que tem um time de treinamento em tal lugar. Falo, olha, Renato, você pode absorver esse treinador? Ligo para o outro treinador, para aquele e tal. Aí eu encaixo esses profissionais. Isso é inteligência emocional. E não simplesmente abraça e depois esmaga, faz que nem um maracujá de gaveta, né? Aperta ali, espreme um abraço. Cara, tem N maneiras de, né, tomar as atitudes. E a melhor é justamente, né, ter essa inteligência emocional nesse momento. Olha só, William, para você ver, vou fazer a segunda pergunta, mas antes eu tenho que anunciar que Roberto Pavel está na nossa live. O nosso Pavel, mestre, te amo, cara. Ó, nós chamamos. Pavel, quando eu tinha 16 anos de idade, ele me ensinou no Clube Atlético Mogiano, durante uma competição no aquecimento. Olha esse cara, me ensinou a técnica do fiolo. Foi o primeiro treinador no mundo a colocar. Antes, Pavel lembra disso? Os nadadores alisavam, abraçaram lá do peito, dominados pelo russo. 10% de braçada, propulsão, e 90% de pernada. E o Pavel com fiolo mudou para 30% e 70%, que até hoje é utilizado. Para você Beijão, ver. Garoto. Valeu. Depois você vai ver, ele está mandando coraçõezinhos. Ou Mandou seja, 3, cara. Mandou pois 3 é. E corações. a chefe do seu fã-clube
que se eu não falar o nome dela, ela vai ter uma síncope. Alexandra Baroli já gritou teu nome aí na live umas 20 vezes, tá? Então, é que tá bom? eu não estou conseguindo ler. Agora que eu estou lendo aqui enquanto vocês falam. Mas eu vou Olha, gravar. Pavel, quantos elogios, mestre Pavel. Olha isso aí, é muito bom. Então, agora eu vou entrar na segunda pergunta. Qual a sua opinião sobre a motivação aplicada durante as aulas de natação? Como é que você acha que nós profissionais estamos fazendo isso? Então, a primeira coisa é entender sobre a motivação, né? Eu tenho um conceito, uma definição do SAGE, de 1997, é antiga, aliás, 1977, e que dois autores americanos, me falhou a memória aqui, mas eu vou lembrar, Weinberg e Gold. E são dois autores americanos, psicólogos, e que falam sobre a psicologia do exercício, que é o que nós fazemos normalmente nas academias, e a psicologia do desporto, que tem regras definidas e assim por diante, né? Então, eles citam o SAGE como dizendo que motivação é a direção, tá? E o esforço que os indivíduos fazem durante, após aquela direção que eles tomaram. Por exemplo, né? Muitos de vocês entraram nessa live porque você divulguei várias divulgações, então se direcionaram. Renatinha, quantas lives nesse mesmo horário estão ocorrendo de várias atividades aí, né? Inclusive de atividade física, várias. Então, o que aconteceu com o pessoal que entrou aqui na live? Teve direção, eles se direcionaram. A mesma direção que os alunos procuram uma determinada academia. Só na região lá da Companhia Atlética, lá na Barra da Tijuca, tem N. E os alunos se direcionaram. E, ao mesmo tempo que se direcionaram, eles caíram na nossa aula. Então, quer dizer, não que eles quisessem ficar na nossa aula, mas eles se direcionaram para a nossa escola. Então, aí, minha amiga Renata, é o professor que tem que segurar essa barra. Então, vem o quê? Vem o esforço que os indivíduos vão fazer durante, né, as aulas ali. Seja, e principalmente na relação interpessoal, né? Então, o que vai acontecer? Quais são as necessidades do meu aluno, o que ele quer, o que ele gosta. E eu, como professor, né? Quer dizer, qual é a minha liderança, o que eu faço, né? Chego na hora, termino a aula na hora, uma série de coisas. Então, essa interdependência entre a pessoa e o ambiente, no caso nosso aqui, nós professores, é que vamos ali fazer uma ótima interação motivacional. O Samuski, que foi um ex-treinador da seleção brasileira de voleibol de base, ele não foi treinador da seleção principal, como Zé Roberto, Bernardinho, e ele era do Centro de Preparação Psicológica de Alto Rendimento da Universidade Federal de Minas Gerais. Escreveu livros e tal, livro que ele editou em 2009. E o Samuski, ele pegou a ideia do SAGE e colocou da seguinte forma, que a motivação é parte do princípio de um objetivo. Se eu tiver objetivo, eu vou me sentir muito mais motivado. E tem o quê? A direção que nós vamos tomar e o nível de ativação. Então, é a mesma coisa que o SAGE falou, só que muito mais atualizado. Então, o que ele falou? Que ativação é a persistência, né? E o entusiasmo e a ação do indivíduo enquanto ele está fazendo uma aula de natação. Então, a primeira coisa super importante, o aluno entrou na nossa aula, cara, entra com o aluno e não deixa ele escapar. E quem é que controla isso, Renatinho? Eu, como professor, não é o coordenador e não é a recepção, sou eu. Eu sou responsável pelo meu rebanho, sempre. Então, se o aluno faltou um dia, na segunda vez que faltou, eu tenho que saber. Olha o que aconteceu uma vez na minha academia, Renata. Teve um aluno, uma criança de 6 anos, que fez um plano, a mãe fez um plano anual. Tudo bem? Aí o que aconteceu? Venceu esse plano.
Aí o que aconteceu? O recepcionista deu start lá, ó, querido aluno, daqui um mês vai vencer o plano anual, aí veio ali o e-mail. Olha, querida academia, escola, nós gostamos muito, mas nós estamos morando já em Miami, na Flórida, há 8 meses. Há 8 meses, Renatinha. Cadê o professor que não controlou? Ele fez 6 aulas no plano anual. Então, perceba, quer dizer, nível de ativação. E nós somos os grandes responsáveis pela ativação. Tornar uma piscina alegre, tornar uma piscina feliz, um ambiente maravilhoso. Isso vai gerar o nível de ativação. E o que acontece ali aconteceu com essa música? Ele colocou uma coisa importante também, que é o nível de ativação. Por exemplo, se a gente colocar o nível de 0 a 5, não é na aula inteira que uma criança, um aluno, vai ter os 5 de nível de ativação. Se a gente conseguir uma média 3, Renata, perfeito. Então, queridos colegas professores, não desanimam. Se uma criança, um adulto, numa aula não está tão motivado assim, não está em 5 de motivação, de ativação. Quem consegue 5 de ativação é o cara que se droga, né? Eu sou uma borboleta, eu estou viajando. Pô, jamais o ser humano. Aqui próprio na live, pessoal. Pode ser que, de repente, vocês mudam de atenção, pô, pega atenção em outra coisa e assim por diante, né? Então, é importante, olha, motivação é a direção, tá? E essa direção vai atender o quê? As necessidades, os interesses e os objetivos dos alunos. Ao mesmo tempo, tem um nível ali de ativação, que é o esforço, que é a persistência que os indivíduos vão fazer durante as atividades. Porém, para finalizar, Renata, eu não consigo nada disso se eu não estudar a idade do meu aluno e o nível de prontidão desse aluno. O que os nossos alunos querem? Qual é a cultura lúdica do nosso aluno? O que eles gostam de fazer durante uma aula? Eles gostam de brincar com quais brinquedos? Aí eu linko o quê? Atividade lúdica e educativa, onde eu tenho intenção de ensinar através de uma brincadeira. Entendeu? É o que você chamou naquele seu livro Processo Lúdico Educativo. Isso. E outra coisa, eu fui meio chamado de louco quando editei o livro em 99, ensinando a natação, apesar, Renato, que eu já via dando palestras e tudo mais. Pô, meu livro, o primeiro capítulo, eu estou falando de maturação, né? Eu estou falando de maturação. Numa época que era difícil, eu não digo 99, mas eu lembro ali que nos anos 70, 80, você falava de desenvolvimento motor, era loucura, né? Eu lembro que nos anos 70, eu estudava muito, era treinador do Pinheiros, e até a escola de natação chamada Golfinho, próximo do Pinheiros, com o professor Salvador Felizete, que é o sogro do Fabrício Madureira, infelizmente falecido, e nós íamos estudar Piaget, que era o que ele estava estudando na faculdade, né? Enquanto os outros colegas, Renan, por exemplo, a Juliana, né? Está aqui na live também. Isso, está na live. Esses aí já estavam indo para a Alemanha estudar bebês, porque não tinha aula de natação para bebês, que era assim, aprenda a nadar, lembra aí, Pablo? Aprenda a nadar em 1 mês, em 30 dias, né? Isso ocorria aí nos clubes do Rio, Botafogo, Fluminense, né? Aprenda a nadar em 30 dias. Qual a idade? A partir de 5 anos, né? Então, pessoal, é muito importante nós entendermos que se nós conseguimos, e presta atenção agora, essa garotada, esses alunos, depois do isolamento, eles vão voltar pilhados, meu. Vão voltar malucos, tá? Beleza? Então, agora eu vou te fazer uma pergunta, mas você não tem medo de perguntas polêmicas? Pergunta fácil, né? Fácil. Vai jogar coisa difícil aí para mim. Nunca. Qual a sua visão da natação competitiva atual, mas fazendo uma relação, tá, com o aproveitamento desses talentos que são gerados nos programas de escola de natação que são desenvolvidos? Vamos focar no Brasil, tá? Essa pergunta. Como é que você vê essa natação, essa geração
da natação competitiva no Brasil que a gente tem hoje, e se isso tem alguma relação com as estruturas metodológicas desses atletas hoje que foram crianças lá atrás das escolas de natação. Tem alguma relação? Você acha que tem? Qual a tua visão? Então, na verdade, tem muita relação, né, Renata? Nós temos, e eu tenho falado muito isso, inclusive nas nossas reuniões da Academia Brasileira de Profissionais da Natação Infantil, junto com o INAT, eu tenho falado muito isso em cursos, também nas aulas, cara. A natação de alto nível é inversamente proporcional ao número de crianças do formativo. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito assim infeliz quando o Brasil ele foi ele foi aprovado como um país olímpico em Rio 2016. Renata, nós fomos aprovados como país olímpico em 2008, ao final ali da Olimpíada de Pequim. Então, Pequim, 8 anos. Então, o que o COB desenvolveu? Ele desenvolveu cursos para treinadores, uma série de coisas e tudo mais, e esquecendo de convidar alguns profissionais, como o próprio Pavel, que não foi convidado, para trazer a tradição, para trazer o que aconteceu nas outras Olimpíadas. Mas o que deveria ter ocorrido ali com o Comitê Olímpico Brasileiro, com a Confederação Brasileira, assim por diante, junto com as universidades, principalmente públicas, pegar os cursos de pós-graduação de natação e atividades aquáticas e mapear o Brasil inteiro nas escolas de natação e levantar pós-puberdade os talentos que estavam nessas piscinas. Aí o que iria acontecer? O mapeamento de todas as piscinas públicas do Brasil, né? Tem aí no Rio de Janeiro, Júlio Delamare, que nós assinamos e que felizmente continuou, né? Na reforma do Maracanã. Tem o Maria Lenk, né? Piscinas públicas. Aqui em São Paulo nós temos, cara, 47 céus, todas com piscinas não são cobertas, mas são aquecidas. 33 dos centros esportivos de São Paulo, da cidade de São Paulo, tem piscinas. E tem duas que são aquecidas, que é do Centro Olímpico, coberta, e do Pacaembu, ali atrás do tobogã, que é descoberta. Então, propiciar que esses talentos eles fossem treinar com treinadores. Muitos de vocês que estão me ouvindo aqui poderiam estar nessa piscina. Agora, vai treinar um grupo em piscina pública para ver quantos obstáculos nós temos. Eu senti isso na pele durante aí 5 anos da minha vida. 2 anos no Vasco na primeira, 3 anos, onde eu pagava e fazia questão de pagar aluguel ali na piscina pública, ajudando bomba, aquecimento, uma série de coisas, sem problema nenhum. Então, de repente, eu estive na Itália, quando eu até falei da minha filha que eu chorei e tal, aquele lance do aniversário dela. Cara, das 7 da manhã, pessoal, até às 11 horas, só treino de natação. Tinham 6 treinadores, 7 treinadores com as suas maletinhas, não tinha nem notebook na época, e levava lá o treino, alugava 2 raias ali da piscina para poder trabalhar. E das 11 até as 2 horas, nado artístico, que era o nado sincronizado. Das 2 às 6, treinamento, Renata. E das 6 horas em diante, só polo aquático. E não tinha piscina de salto. Então, claro que aí o que iria acontecer? Nós iríamos motivar esses alunos, porque eu pergunto, Renata, para você, da companhia atlética, puta trabalho legal que vocês fazem, tudo bem? Quantos desses nadadores são assumidos pelos clubes que tem no Rio de Janeiro? Muito poucos. Eu tive nessa história de 17 anos, eu tive 3. E assim, muito também, não porque eles não tinham talento, mas também porque as famílias, quando sabiam o que era uma competição, o que era o sistema, desistiam e desencorajavam. Então, aí, Renata, nós vamos para o segundo ponto. Eu estou falando aqui do seguinte, o Brasil foi escolhido como um país olímpico 8 anos antes. Vamos lá, luta greco-romana. Tem escolas de luta greco-romana no Brasil?
Se tiver uma, duas, muito pouca, mas de natação, cara, de judô, de karatê, né? Pô, de futebol, não precisa nem falar. Então, vai, né? Faz um programa, pessoal, né? Que vai favorecer isso. Aí entra o que você acabou de falar. As competições formativas do Brasil são péssimas, péssimas. Em 1953, dois treinadores americanos na costa oeste, Dennis Forgic e George Hines, que não é o George da Floresta, né? Eles bolaram um sistema de competição maravilhoso, que não é modelo olímpico, Renata, não são 3 que vão vencer, né? Medalha de ouro, de prata e de bronze. Não, eles inventaram premiação até o 8º lugar. E cada idade tem ali nível A, B, C, D. E natação, pessoal, não é vinculado, federado, anexado. Natação é tempo, é velocidade em metros por segundo. Então, se eu for nadar contra o Pavel e ele fizer 1 minuto de borboleta nos 100 metros, eu faço 1,30, eu pergunto, Renatinha, qual é a graça que terá para mim de competir contra o Pavel? Nenhuma. Nenhuma, porque tem que ter uma rede de proteção. Entrou isso no Brasil, sim, pelo professor Davi Machado, em 1966. Nunca nós tivemos tantas equipes federadas, mais de 200 na Federação Aquática Paulista, que era a Federação Paulista de Natação, mais de 200. Hoje, se tiver 80 clubes federados, é muito. E sabe o que aconteceu, Renatinha, com essa ideia maravilhosa? Em 1973, 74, eles acabaram com isso e colocaram federado e não federado. Qual é a diferença? Você nadou. Eu também nadei, cara. Eu fui dessa época, atleta justamente isso. Nessa geração. Então, você repara que no modelo olímpico, só 3 são premiados. No age group dos americanos, que são idiotas até hoje. Tem o melhor nadador olímpico de todos os tempos, o Phelps, e tem ali mais de 60% dos recordes mundiais. E vem da onde, Renata? Vem da onde? A maioria das piscinas públicas são os treinadores que estão lá. Então, não tem política, não tem uma série de coisas que podem acontecer. Então, isso, pessoal, que o Renatinho, que me deixa assim agoniado, cara, de saber que a gente faz um trabalho maravilhoso. Cara, eu fiz pela MGB uma certificação com 3 grandes profissionais da África do Sul. Dentre eles, o Rick Netlin, que foi o companheiro do Gustavo, que foi medalha olímpica ali em Atenas no 4x100 livre, né? Eles quebraram ali uma hegemonia da Austrália e dos Estados Unidos, né? Porra, cara, eu vi o programa deles, pontos fortes, maravilhosos. Mas quando eu vejo agora, programa divulgado pelo INAT, né? Programa divulgado por várias metodologias, programas divulgados aí pelas escolas de natação, nós mesmos que estamos ali reunidos 2 vezes por ano, né, na Academia Brasileira de Profissional de Natação Infantil, cara, nós estamos 1000 anos-luzes na frente de muita gente, cara. Isso é maravilhoso, né? E por último, Renatinha, eu queria falar o seguinte: por que eu fico triste com a natação brasileira? Vamos lá, 1952, Olimpíada de Helsinki, uma medalha de bronze do grande Tetsuo Okamoto. Aí tivemos ali 8 anos sem medalhas. Então, em Roma, tivemos o Manuel dos Santos, medalha de bronze, em Roma, no 100 metros, nado livre. Aí ficamos do ano 60 da Olimpíada. Olha só o que eu vou falar agora, pessoal. 20 anos. Até nos 80. Isso, na Olimpíada de Moscou, revezamento 4x200 nado livre. Aí nós tivemos ali 4 anos, entrou o Pradinho com a medalha de prata no medley. Aí tivemos um finalista ali, que foi o Romero, e que não pegou medalha. E que ridículo, num dos jornais saiu assim: Romero, apenas o 8º da Olimpíada. Né? E quando a imprensa fala, por exemplo, de tênis, fala: nossa, nosso melhor colocado no ranking mundial é 70º alguma coisa. Né? Vocês vejam a falta de preparo também. Bom, aí o Pradinho, medalha de prata. Depois, em 92, o Gustavo no 100 livre. Aí depois, em 96, recorde de medalhas, 3. Gustavo, 200 livre, 100 livre
né, em Atlanta, e o Fernando Charles 50 livre. Aí depois, 2000, tivemos revezamento 4 por 100 livre, terceiro, medalha de bronze. Em 2004, nenhuma medalha. Em 2008, a única medalha de ouro do Brasil, com Cielo, 50 livre. Aí depois nós tivemos, em 2012, né, as duas medalhas. Terceiro lugar, bronze do Cielo, 50 livre, e o Thiago Pereira. Thiago Pereira. Em 2016, nenhuma medalha. Então, vamos prestar atenção, vamos analisar, né? O que está acontecendo com a natação brasileira? A mesma coisa, desde 1952. E pior, porque 16 não teve nenhuma medalha. Então, quando ocorre isso, nós temos que estudar. Então, olha só, estrutura melhorou demais, né? Em relação à parte de estudos, não evoluiu. Porque, pô, quantos anos a gente sabe que temos campeonatos universitários americanos, NCAA, onde tem bolsas, uma série de coisas. Cadê a lei que vai proteger? A lei americana jogou isso nos anos 20. Depois nem precisou mais de lei, de marketing, né? Então, estrutura em relação a isso. Agora, nível de formação dos treinadores, top. Treinadores que estão com os melhores nadadores hoje, eles viajam no mínimo 6 vezes por ano. Na minha época, né, não querendo ser saudosista, eu viajava a cada 2 anos. Né? Hoje eles têm etapas de Copa do Mundo, tem dual meet, tem uma série de coisas que eles estão fazendo. Então, o problema não são os treinadores. O problema é não aproveitar os talentos. Segundo, considerar a natação como clubística de imóvel. Quer dizer, tem que ser no Flamengo para fazer uma ótima natação? Não, eu posso criar o meu time. Posso criar meu time, como o Albertinho, que era técnico do Pinheiros, criou um time junto com o Cielo. Entendeu? Então, mudar essa concepção. E as formas de competições aí que tem que ser mudadas. Agora, o que pode acontecer? Por que uma confederação brasileira, Renato, não pega os velhões? Me pega o professor Alberto, pega o Fábio e põe numa mesa para a gente discutir quais tipos de competições nós podemos fazer no formativo. Eu não quero saber nada de alto nível. Vamos estruturar a natação brasileira em relação... Na base. Cara, e por que esquece esses treinadores antigos, cara? Por que jogam no lixo, cara? Né? Pô, ainda bem, cara, e tem outros treinadores que pararam de treinar. Tem uns que estão dando treino para triatlon, aquatlon, maratonas e assim por diante. Tudo bem? Tá, então, ótimo. essa é a visão que eu percebo aqui da natação. E, por exemplo, né, nós teremos aí Tóquio no ano que vem. Não é isso? Que foi transferido ali. Né? E você até pode perguntar, pô, quais chances de medalha? 50 livre, ponto. Eu sou derrotista? Não. Eu estou falando de uma realidade um ano antes. Pode ser que aconteça coisa diferente e torço para acontecer. Então, quando nós dependemos só de outro nadador, fica difícil. Né? E olha a reposição americana, Renato. Né? Você tem uma ótima nadadora lá de peito, daqui a pouco na outra Olimpíada já tem outra e assim por diante. E nós temos menos crianças no formativo porque a população americana é maior do que a nossa. Agora, pô, depender de 2, 3 nadadores, cara, não tem nada a ver. Entendeu? Eu vou aproveitar o gancho, né, dessa sua pergunta. Já está provado, inclusive, a Sandra, o Rafael falou na semana passada sobre isso. Nós, no Brasil, somos ótimos professores de natação infantil. E a gente fala da importância de estudar psicologia, do desenvolvimento, trabalhar as emoções da criança. Eu tive a honra de representar você, o Fabrício, a Ana, naquela pesquisa maravilhosa. E o Almir também. E o Almir. Numa das lacunas, né, do abandono da natação, vem essa questão que ainda a ser estudada, né, que foram da pesquisa. E aí vem o meu gancho na pergunta. Parece que tem, né, é o que a pesquisa nos deixa pensando. Nós estamos aqui refletindo. Que as crianças vão abandonando quando vão passando para a piscina grande, tá? Porque esse lúdico,
está desaparecendo ou não está sendo ressignificado, ou porque esse professor não está estudando essa motivação para adequar a idade e a inteligência emocional. E quando chega no alto nível, também existe também um grande gap. Né? Aonde eu quero chegar com isso? Porque a gente é tão bom nessa parte, quando que há essa ruptura e por que é tão importante o professor que vai trabalhar com treinamento, com aperfeiçoamento e com alto nível, também se apropriar, na mesma proporção de que se apropria de fisiologia, de biomecânica, também desses conhecimentos de inteligência emocional e de psicologia aplicada ao esporte. Então, Renata, tudo começa no nosso ensino universitário, né? Por exemplo, na FMU nós tínhamos 3 anos de psicologia, que era psicologia geral, psicologia da aprendizagem e psicologia do esporte, né? Da atividade ali, competitiva, assim por diante. Sabe quantos semestres nós temos? 1. Tudo bem? Então, o que o Wilberg e Gold eles falam é que o treinamento das habilidades psicológicas elas são um grande equívoco, né? Então, THP, o treinamento das habilidades psicológicas, ela está relacionada, primeiro, né, à ausência, né? Por que os profissionais não trabalham isso? Primeiro, com a falta de conhecimento. Se na faculdade eu não tenho incentivo em relação a isso, e se a carga, não sou contra isso, mas que a carga horária da fisiologia, de fundamentos biológicos e tudo mais, ela é extensa, claro que a tendência do profissional é conhecer mais a fisiologia. E a mesma coisa em relação ao gesto esportivo, que é a técnica, que é a estratégia, que é a tática, assim por diante. Então, se eu não aprendo isso na faculdade, dificilmente eu serei estimulado para estudar depois. E muitos fazem isso e estudam. O segundo motivo é, assim, falta de tempo. Né? Renato, em sã consciência, cara. É falta de tempo eu começar uma aula com criatividade, com materiais, com brincadeira. É falta de tempo eu chegar de repente e falar, não, se eu não der a programação semanal logo, né? Quer dizer, se eu não der um dia, eu quero que se exploda, cara, né? Quer dizer, eu não posso deixar de dar durante um longo período. E final de aula, né? Pelo amor de Deus, colegas, é encantamento, não existe. Tchau. Não existe chuveiro. Claro que eu posso falar chuveiro, né? Não faz assim comigo, mas não deixe de faltar na próxima aula, porque será uma aula maravilhosa. Aí o professor... Imagem aí, mas... Tá? Então, pessoal, né, eu vou falar de uma palavra que significa monitoramento. Professor que não monitora os seus alunos não é o professor encantador. Não é monitoramento da época ainda, né, de um treinador do Rio de Janeiro, que era o treinador do América, muito amigo do professor Pávio, que ele controlava tudo do nadador. Quando ele fazia xixi, quando evacuava, tudo. Não é isso. É monitoramento de saber o seguinte, se nós mantivermos os nossos alunos na nossa aula, tirando doença, dificuldade de pagamento, uma série de coisas, mas se o problema é meu, de aula, o problema é meu, eu quero saber por que eu estou perdendo aquele aluno. Então, dentro dessa pesquisa que nós fizemos, não é uma pesquisa pequena, é robusta. 147 mil alunos de natação. E o que nós observamos? Que 41% desses 147 alunos, 147 mil, eles eram do nível iniciação, onde nós temos ali o começo do aprendizado dos nados. E quando eles passaram para o aperfeiçoamento, veio, Renatinha, olha só, para 11%. 11%. Como é que pode cair, né? Quase 4 vezes ali. Se não me engano, foi 11% a 13%, né? E no AP2 foi 9%. Então, ali, pessoal, eu vou tirar todos os mecanismos de defesa, eu, como professor, o pai não deixa, porque a sociedade, porque os pais não gostam.
ou porque, de repente, os outros esportes estão aí. Não, não, não. Não é possível de 41% chegar a 13%, que seja. É muita coisa. Então, o que falta? Algumas estratégias tais como, Renata, né? É natação, é tempo. Cadê os professores de aperfeiçoamento com cronômetro na mão? Se na aula de judô eles estão lá com o kimono e fazendo golpe, cadê o cronômetro do professor? E vai incentivando. Cadê os adesivos na piscina colados do Cielo, do Gustavo, dos nossos ídolos? Cadê? Quais as piscinas que valorizam esses ídolos? Quais são aqueles trabalhos que nós poderíamos fazer com as crianças? Ó, abre aí a internet e vê quem foi aí, né, tal nadador. E assim por diante. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e monitorar o que está acontecendo na academia de vocês, o que está acontecendo no programa que vocês estão desenvolvendo. Onde é que está tendo mais evasão? Monitoramento. E hoje em dia, Renata, pelo amor de Deus, hein? Um programinha de Excel ali faz isso tudo numa boa. Então, hoje, tem ali Evo, tem isso, tem aquilo e tal, pô, tem tudo nas mãos. Então, pessoal, queridos colegas, monitorem os seus alunos. Está falando alguém aqui que, junto com o professor Roberto, estamos há 30 anos na Faculdade de Educação Física. E sabe quantos semestres tem água lá? 3. 3 semestres. Por quê? Porque nós monitoramos, nós queremos saber se os alunos estão gostando, não estão. O interesse pelos alunos é super importante. Outra coisa, aperfeiçoamento, a mistura das estratégias de um treinador e de um professor. Então, professor, treinador. Se for só professor, não vai rolar. Então, é muito importante, pessoal, que a gente entenda isso. Né? O que vai motivar, monitorar, por que os alunos estão saindo. Será que as estratégias, Renata, aqui, eu estou utilizando lá em bebês, em adaptação e iniciação, eu estou utilizando também no aperfeiçoamento? Quantas vezes, professores de aperfeiçoamento, vocês colocaram playlist das crianças com 10 anos ali no aparelhagem de som para vocês colocarem e vocês vestindo de Rambo, vestido ali, vamos lá, eu sou o Super Thor, eu sou um grande guerreiro, eu sou o Aquaman! Aí fica aquela aula lá, 200 nadando, 100 de perna, cara. Aí, com certeza, dá para substituir esse professor com vídeo, né? Com vídeo. Pessoal, presta atenção no seguinte. Uma das últimas profissões que vão deixar de ter são os professores. Se liguem nisso. Se liguem nisso. Valeu? William, tá tão fantástico, mas no Instagram a live tem um tempo. Então é o seguinte. Tá bom, claro, claro. A gente vai ter que ir para o nosso comercial. Quando a gente voltar, tem a última pergunta e as considerações finais. E eu vou salvar. Então, a gente vai sair e vai voltar 2 minutinhos. E live salva. Voltando para o segundo tempo. Todo mundo voltando. Vamos entrando. Isso, TT, Samico. Agora, Robertinha. Nossa, tanta gente bacana entrando. Vamos ver se... olha, o nosso... Vão entrando aí, tá? Que eu vou aqui. Isso, vamos entrando. Para quem não sabe, o Instagram do William, tá? É @o_aquático, tá? @o_aquático. Ele vai falar... Peraí que eu tô falando com ele, para ele entrar, né? E me convidar. Peraí. Alberto Clar tá aqui também, Juliana. Caramba, quanta gente linda. Falta só ele entrar e fazer o convite.
Deixa eu tentar fazer daquela forma que eu fiz antes. Vamos ver se ele vai. Eu enviei convite para ele. Gente, isso é só para dizer para vocês que é a abertura da segunda temporada, entendeu? Eu tô igual a Netflix, tá bom? Então o William tá fazendo a abertura da segunda temporada, que eu já vou fazendo aqui alguns spoilers, e como o Pavel tá na live, já vou fazendo o convite ao vivo aqui para ele, que ele é um dos meus queridos convidados. Depois eu vou formalizar. Mas já tem uma lista de gente já, que eu não vou dar spoiler, mas já tem uma galera já confirmada para a próxima temporada, e o William abrindo aí com toda essa sabedoria. Alberto, eu sei que você está na live, alguém manda um recadinho para o William para ele só me convidar e entrar, porque ele ainda não entrou. Ele está lá no Instagram e não entrou. Né? Então, só lembrando que a gente fez esse projeto de 4 semanas de live e deu super certo, e estamos voltando agora. Peraí, o William entrou de novo. Vamos ver agora. Agora sim, ele vai. O aquático, tá? @ agora ele vai. Voltou! Professor antigo, dinossauro demora um pouquinho, né? Não faz mal, porque queria aquela expectativa, né? O pessoal foi no banheiro, foi fazer um xixi, para a gente concluir. Você quer concluir o que você estava falando no final para eu entrar com a última pergunta? Não, eu acho assim, né, Renata? Como é que eu posso ser um bom professor, um bom profissional, um professor que eu chamo de encantador, se ele não está controlando o que está acontecendo, né? E um dos grandes erros que eu cometi muito na vida e procuro me fiscalizar e não cometer é em relação às idades. Quais são as necessidades desses nossos alunos? Então, por exemplo, se pegar esses alunos aí de 8, 9 anos de idade, eles já estão ali naquela fase final da infância, eles já estão mais relacionando com as outras pessoas. E por que não adotar atitudes que eu adotei muito na minha vida como treinador formativo? Poxa, eu convidava meus nadadores do Pinheiros, mirim, petis, infantil, para ir no cinema no sábado. Qual é o problema? No shopping, no cinema, né? Criávamos ali camisetas alusivas. Olha lá, treino com o professor William, o William me orienta. Aperfeiçoamento é isso, pessoal, né? E é isso que vai dar a lucratividade para a empresa. A primeira coisa que um profissional tem que entender é que ele faz parte do lucro de uma empresa. Então, tem muitos profissionais que se revoltam, que não monitoram, aí vão perdendo alunos, Renato, aí o horário mica, e não tem aquele horário. Então, eu deixo de ganhar dinheiro, porque era uma turma de 20 pessoas e acabaram saindo. E eu, na zona de conforto, o que eu falo? Não é assim mesmo, né? As crianças saem mesmo. Não sai não, pessoal. Se tiver um professor ali, entendeu, que trabalhe aquela idade, que entenda aquela idade, o que eles precisam, aí tudo bem. Caso contrário, nós vamos continuar perdendo alunos. Pessoal, cá entre nós, o melhor esporte do mundo é natação. Eu respeito muito os outros esportes, respeito muito os meus colegas na faculdade, mas o mais importante para mim é natação, cara. Natação é o melhor esporte que existe. Tem professores que vão dar aula de natação que não praticam, Renato, que não curtem aquilo ali. Como é que pode uma pessoa que não curte a água ser um ótimo professor? Como é que pode um professor que não gosta do futebol dar uma aula de futebol? Como é que um professor, né, que não goste do judô, de balé, assim por diante? Então, pessoal, tem que curtir, tem que nadar. Acaba a aula ali, né? Agora que, quando acabar aí essa, desculpa a expressão, porra do coronavírus, nada, cara. Termina uma aula, nada. Nada antes, nada depois. Nada com os alunos. Nada com os alunos. Mostra isso que o aluno quer saber. Ele quer atrás do quê? De ídolos. Ele quer atrás de liderança. Olha, pessoal,
Eu quero. Ah, o quê? Eu quero ver quem consegue atravessar a piscina de 25 metros no lado do peito só com 4 braçadas. Oh! E aí eu duvido que eles atravessem. Claro que eu estou falando com 9, 10 anos e não com o pessoal mais velho. Entenderam, pessoal? Então, aproveita esse momento do coronavírus, cara, né? Para estudar, para reformular as aulas de vocês, para tornar aquele professor que o aluno quer, cara. Aquele cara que é o fudido. É o cara que dá aula, que vibra. Eu adoro natação. Vamos falar 3 vezes? Eu adoro natação. Eu adoro natação. Eu adoro Quem não natação. falou isso aí, cara, vai para outro esporte, porra. Entendeu? Tem que adorar o que faz. O professor ele tem que demonstrar, cara, a alma dele ali, ó. A alma, cara. A alma. Valeu, Renatinha? Então, a minha Cara, última... quase que eu invadi o espaço aéreo e cheguei aí na tua casa, hein, Ué? Eu te senti. Teve uma hora que você deu um... Senti. Teve uma hora que você gritou na live anterior que travou de tanta energia. Foi tanta energia que deu aquela travadinha, né? Você Mas é pensou como... eu fazendo, Renatinha, essa live assim, né? Pois é. Porra, cara. E falando de motivação e inteligência emocional, então, a minha pergunta vai ser um pouquinho longa, porque eu vou voltar no tempo, né? Vou falar da minha idade e também da sua idade. Você está né? demorando demais, você vai me colocar numa saia justa aí, então, Renatinha. E eu vou confessar uma coisa para você também, tá? Em 1988, em Varginha, no Encontro Mineiro de Atividade Física, que ainda não era ENAF, né? Era Paulino e Valmir, né? Isso. Eu fui de monitora da Raquel Mesquita, dar um curso com ela. Ela dava curso à tarde, era naquela época que dava curso para 600 alunos de educação física escolar, na natação 400, né? Era assim. De manhã, eu me inscrevi para fazer o seu curso de, eu nunca vou esquecer, treinamento e rendimento de alta performance, porque eu tenho essa apostila até hoje. E aí eu fui conhecer o tal A1, A2, A3, né? Aquela coisa toda que eu estava... Que na época nem tinha isso, a nomenclatura era do McLeish, subaeróbico, superaeróbico. Isso, por aí. E aí você falando daquelas coisas todas, eu tinha 18 anos, né? Tava meio que já uma atleta, não fui uma atleta medíocre de mediana, né? Você foi aluna do Pavel, né? Na Gama Filho. Eu comecei no projeto que o Pavel criou, dentro da Gama Filho, para detectar talentos, né? Então eu fui levada para esse projeto pelo professor Léo, né, que era irmão do Lula, que foi campeão brasileiro pela Gama Filho com petis, na época do Carlão, do Amauri, a gente ganhava tudo. Eu aprendi a nadar no Jacarepaguá Tênis Clube com um guardião de piscina. O Léo, dava aula do lado, chamou a minha mãe, já aprendi tarde, aprendi com 7 anos e meu irmão com 5. E levou a gente para a Gama Filho para esse projeto do Pavel, que tinha primeiro estágio, segundo estágio e tal. Pavel... Você percebe, Renatinha? Projeto do Pavel, entendeu? Tinha muitos projetos na época. Então, e assim, não pagava, porque a gente não tinha grana, tá? Então a gente foi para esse projeto, que era na Gama Filho de Jacarepaguá, né? E fomos para lá, frio do cão, piscina fria, tá, né? E tinha esse projeto com estágios. Depois a gente ia para um aperfeiçoamento, depois para a equipe. Passei por esses projetos todos, por essas fases todas, muito rápido, né? E cheguei para a equipe, na época era Mirim, Petis, aquela divisão. Eu gostava de treinar, mas eu não gostava de competir. Meu psicológico era péssimo. Eu gostava do processo do treinar, mas eu não gostava do dia da competição. E aí eu encontrei um treinador que mudou a minha vida, chamado Jaider. Tá. Você sabe quem é? Que foi atleta do Pavel. Do Pavel, de peito. Depois ele foi professor da Gama Filho com o Pavel. Depois ele passou para o concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi professor lá. O Jaider era conhecido como professor Pardal. Ele era criativo, ele criava umas coisas. Ele criava um pool boy que era com bola de isopor para a gente flutuar. Então, esse professor
mudou a minha maneira e ele trabalhava muito com a gente a questão psicológica. Então, as nossas aulas, ele levava a gente para a pista de atletismo, para a sala de ginástica olímpica, ele passava filme. Foi ele que me ensinou sobre a primeira menstruação, a menarca, não foi a minha mãe, foi ele. Ele sentou com todas as meninas, ele conversou, ele tinha toda... E ali eu tive uma mudança de paradigma da competição e eu comecei a render. Era a época que na Farge você tinha aquelas medalhinhas de índice, todo mundo pendurava no casaco, na Federação do Rio de Janeiro, então aparecia todo mundo com os casacos. Eu não batia índice nenhum, mas com o Jaider eu comecei a bater. Mas é onde eu quero chegar. Você sabe, Renata, só cortando um pouquinho, olha o que você provocou, o que apareceu de gente comentando aí. Eu treinei com o Oscar Erickson lá em Londrina, eu treinei com o Léo, treinei... Pô, legal, você ativou a galera aí. Pô, tá vendo? Emoção, a memória afetiva. Claro. Né? Então, assim, quando eu fui fazer com você esse curso, eu ainda era aquela atleta de travessia, mas que estava meio aposentada, mas estava ainda naquele corpinho de atleta e tal. E eu lembro que você deu aquele curso teórico e falou, vamos para a prática. Lá naquele clube de Varginha, um frio do cão. Varginha Tênis Clube. Varginha Tênis Clube 88. Aí, todo mundo lá, e aquela coisa de nadador, né? Botaçuga, você tinha sumido, você sumiu. E aí todo mundo cuspindo no óculos, né? Botando óculos, né? Aquecendo. De repente, você me entra todo fantasiado, né? E nós paramos na borda, ficamos parados, e você falou, vamos começar o treino de alto rendimento, botar em prática. E você fantasiado, agora não me lembro se era o Fred Flintstone já na época, não. Mas era uma fantasia, que eu não vou me lembrar, acho que era palhaço, alguma coisa assim. E você deu um aquecimento. Eu sei que a gente nunca nadou tanto, eu botei os bofos pela boca. Você fez um revezamento invertido, usando as diagonais, com bola de soprar. Eu sei que você fez um trabalho de alto rendimento com a gente ali, botando em prática aquela teoria, de uma forma toda desconstruída e motivante, que a gente saiu a água estava muito fria. E ninguém saiu da piscina. E assim, aquilo marcou a minha vida, a tal ponto que agora você vai saber uma coisa que eu nunca contei. Você tinha uma toquinha da sua academia da Dolphins, né? É. Eu roubei... Foi no primeiro ano da academia. Então, eu roubei a sua toquinha. Puxa, e eu tenho... Estou procurando até hoje. Ana. Pois é, você deixou ela na coisa. Eu fiquei tão apaixonada por você que você esqueceu a touca na borda. Uhum. Eu deixei, fiquei... Como eu ia voltar à tarde com a Raquel e a touca ainda estava ali, por que não pegá-la? Porque pegá-la eu queria levar aquilo para mim. E eu levei. Que legal. E ela ficou comigo durante... Isso é a primeira vez que eu conto mesmo para qualquer pessoa, tá? Touca de nylon, né? Era uma touca de nylon. De nylon amarela, escrito em azul. Eu guardei aquela touca por exatamente 25 anos e eu perdi essa touca numa mudança. Assim, foi num saco. Ela já não tinha nem mais elástico. Mas eu guardava aquilo como um troféu, mas acima de tudo como um talismã. Para eu lembrar que eu tinha que ensinar natação diferente. Que legal. Entendeu? E você me colocou isso. E aí eu vou te fazer agora a pergunta. Porque eu era ex-atleta. E eu quero dizer o seguinte. Você é comentarista de esporte, de olímpico, de mundial, de natação. Você consome natação. Dá lá as suas opiniões. Eu adoro te assistir. E que você fala, você estuda. Qual você acha, dentro da tua visão, que tem uma relação direta desses campeões todos que batem recorde, resultado, com essa preparação e essa inteligência emocional e essa motivação, inclusive na preparação de treinamento? Até o dia da competição? Ou ainda... Na verdade, Renata, são, como o Goleman falou ali, dos 5 pilares, no esporte, ou mesmo assim, formativo, de condicionamento e tudo mais, nós temos 3 estratégias, que é o gesto mecânico, que é a parte motora. Nós temos ali a parte fisiológica, né?
E a parte psicológica envolve várias coisas, inclusive domínio cognitivo, domínio psicossocial, né? Junto, e são coisas juntas, né? Então, quando nós observamos aí um campeão, não só medalha de ouro numa Olimpíada, mas aquela pessoa que melhora o seu tempo e melhora o seu rendimento, ou consegue ganhar mais massa magra, muscular, enfim, cardiorrespiratório, qualquer dessas conquistas passam pelos três. E eu ainda acredito que em 2020, Renato, a parte psicológica ela ainda tem muito a ser estudada, muito a ser estudada. Então, na verdade, o que acabou acontecendo? Em 88, eu, além de ter a formação de psicologia, eu assistia muito curso de neurolinguística, né? Principalmente com o Laí Ribeiro. E foi a primeira vez que eu vi ali a divisão do cérebro, né? Então, os hemisférios, direito e esquerdo. E ali, naquele momento que você me viu fantasiado, eu estava quebrando ruptura de tudo que vocês tiveram como atletas, né? E o maior problema que eu vejo é que naquele período, por exemplo, no alcance da puberdade, quando os indivíduos, os atletas estão, né, questionando, criticando uma série de coisas, e se a gente fica ali trabalhando no mesmo jeito, a gente acaba perdendo os nadadores. Eu tive colegas como treinador, Renato, que eram ótimos formadores. Aí, quando os atletas chegavam ali na puberdade, eles perdiam os atletas paravam e tal. Por quê? É aquele treinador que não se atualizou para aquela idade. E no Pinheiros eu tive o prazer de treinar nadadores, o mesmo grupo, 24 nadadores, claro, que entravam, né, mas 24 permaneceram, 14 meninos e 10 meninas, dos 8 aos 18 anos. Como é que eu consegui isso? Né? Usando a psicologia, usando o que você acabou de falar da inteligência emocional. Né? Então, é super importante que a gente tenha ideia sobre isso. Então, ao meu ver, aula de qualquer atividade, licenciatura, primeiro que deveria ter na faculdade um semestre só de interpretação. Só de interpretação. Nós só interpretamos. Né? Você com esse óculos aí dando aula teórica, você deve tirar, colocar, tirar. É uma artista, entendeu? Quando vê uma pergunta, careca de responder essa pergunta, só que você tira o óculos, dá uma pensada em interpretação. Olha o show de interpretação que o teu astro maior, Roberto Carlos, te deu. Só faltou jogar uma rosa para você. Olha o show do cara, olha, só a interpretação. Quando ele segura no microfone, que ele fala, né? Parece que ele está falando para você, Renata, não é para milhões de pessoas. Né? Então, é muito importante que a gente utilize esse viés psicológico, né? Que a gente estude mais. Pô, quando você falou, vou fazer uma live sobre isso, pô, maravilha. Só que aqui, pessoal, está falando quem? Né? Um professor de natação. Né? Um professor. E que, mas no alto nível, então, só o hemisfério esquerdo? Muito mais o hemisfério esquerdo, mas o professor vai utilizar muito mais o direito, você percebe? O equilíbrio ali das coisas. Só que se eu, como professor, utilizo mais o hemisfério esquerdo, os alunos pré-pubertários vão embora. Né? Agora, quando eu já estou com eles ali de treinamento e tudo mais, é muito mais o hemisfério esquerdo. Né? Então, o que vai acontecer? Né? Eu não utilizo. Pergunta ao professor Alberto no Pan-Americano de 99, que ele me jogou lá numa fria boa e falou, ele há 2 semanas, ele era o head coach, 2 semanas, das 8 até 9h30 da noite, dinâmica de grupo. E eu com todo mundo. Gustavo estava lá, todo esse pessoal estava lá. Legal, o que a gente fez? Dinâmica de grupo. E o hino à capela, que em 2013 nós tivemos aí no Rio de Janeiro, lembra? Disputando no futebol. Olha, o Galvão Bueno falando hino à capela. Né? Sabe quando foi idealizar esse hino à capela? Em 1999, quando o Brasil foi a primeira vez em 48 anos que venceu uma prova de 4x100 4 nados dos Estados Unidos, medalha de ouro. E ainda com o Gustavo saindo atrás do americano, que tinha um tempo melhor do que ele bateu na frente e ganhamos. Então, o que aconteceu ali? Uma catarse dos nadadores, graças às 2 semanas que os nadadores foram trabalhados. O que aconteceu, Renato?
acabou de cantar o hino ali, pô, os narradores continuaram cantando, todos no mesmo tom ali. Então, isso foi produto do quê? De um trabalho de psicologia. Trabalho de psicologia. E se você me der mais um tempinho, Pan-Americano de 91, Havana, em Cuba. Pô, estava eu, Reinaldo Dias, antes era o nosso querido Dalteli Guimarães, que faleceu antes do Pan-Americano. Aí eu era assistente do Dalteli, fui o head coach, chefe da equipe. O Reinaldo, na época, era treinador do Minas Tênis, ele foi como meu assistente. Né? Então, olha, insight, Renata, insight. Mas para ter um insight, você precisa ter estudo e experiência. Na época eu não tinha internet. Como é que eu ia fazer? Com meus narradores mais jovens, né? Só o Romero, que tinha uma grande experiência internacional. O Gustavo estava nos Coeiros ainda, né? Um ano antes dele ganhar a medalha, estava com 18 anos. Então, o que eu fiz? Estratégia psicológica. Eu distribuí todos os resultados para os narradores do ranking que eu tinha, 3 meses antes. Aí eles estudaram. Aí a Fabíola Molina, com 15 anos, falou, puta, William, eu estou fazendo um 7 de costas. Se eu fizer um 5, eu posso pegar medalha de bronze. Né? Legal, ficamos estudando. Aí fizemos dinâmica de grupo, treinamos 3 vezes. Uma em Patinga, uma cidade de Minas Gerais, treinamos no Rio e treinamos em São Paulo. Mas não esse esquema de fazer concentração, entendeu, Renato? Que eu sou frontalmente contra. Eu imagino um jogador concentrado e à noite liga o filho dele, com 5 anos. Papai, estou com uma saudade de você. Sabe onde eu estou, papai? Estou fazendo inalação porque eu estou com um problema respiratório. Depois disso, não tem mais treino. Não tem mais treino. Né? Então, o que aconteceu em 91? Nós fizemos todo esse preparo e chegando lá na Vila Pan-Americana, tinha cartaz para tudo quanto é lado. Pô, nós vamos ganhar, nós vamos melhorar, só coisas positivas. Né? Bom, aí o que aconteceu? Nós, um dia antes de começar a competição, foi inaugurada a piscina de Cuba, parece o Brasil, né? E foi o primeiro treino um dia antes. Aí eu vi lá o esquema de treinamento e vi o horário, que o nosso horário era às 4 horas de treino. Os americanos, que era o bicho-papão, às 5 horas. Né? Quando eu vi ali, eu falei assim, Reinaldo, o aquecimento e a parte final é comigo. Muitos dos alunos que tiveram aula de pós comigo, que eu falei sobre psicologia esportiva, eu dei esse exemplo. Desculpe aí por estar repetindo. Bom, aí o que aconteceu? Início do treino, Renata, 300 metros nadando. Tudo bem? Todos os nadadores, não importa se fosse velocista, um velocista, Gustavo, todo mundo ali nadando. Quando o primeiro chegar, começa uma contagem regressiva, 10, 9, 8, e todo mundo chegando. Quando o último chegar, nós vamos gritar, 3 vezes, Brasil, Cuba. Tinham 10 mil pessoas cubanos que estavam ali assistindo o treino, porque eles estavam maravilhosos com a piscina. A piscina era do cacete, cara, era maravilhosa. Aí todo mundo, aplaudindo. Falei, Reinaldão, o final do treino é comigo. Aí quando eu percebi no final do treino, o pessoal fazendo algumas saídas, algumas viradas, outros queriam sair da piscina, eu falei, segura. Aí quando eu vi os ônibus americanos chegando, que tinha um vidro grande, eu falei, galera, todo mundo para o que está fazendo, 300 metros nadando, né? E no final a mesma coisa, beleza? Beleza. Claro, pessoal, que nesse momento alguns nadadores, né, começavam, sabe aquela zona de conforto? Que dia, não sei o quê, eu na minha, né, acreditando na minha estratégia. Aí quando os americanos chegaram, né, eles entraram, e eles entram com tudo, né? Uniforme, todo mundo um atrás do outro, fazendo a maior pressão. E aí o que aconteceu? Né? Brasil, Cuba! E os cubanos aplaudindo. E os americanos assim, what for is that? O que está acontecendo? E os meus narradores, a Fabiola, toda a garotada nova olhando e falando, se puderão. Né? Virou o contrário. Virou. Então, é um insight que vem de onde? Da experiência de estudos que muitos de nós temos durante uma aula. A mudança, né? A inversão de aula, fala, eu vou ter que mudar isso aqui. Perfeito? Então, ali, pessoal, nós começamos a ganhar 9 medalhas, 3 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, um pouquinho melhor do número de medalhas das outras atividades. Então,
finalizando a tua pergunta, a psicologia é de suma importância. Dentro da psicologia, estudar prontidão, desenvolvimento motor, quais são as necessidades de uma criança de 4 anos, o que ela curte, quais são as necessidades, por exemplo, se eu for dar aula para o Pavel, com 80 e poucos anos, o que ele gosta, o que ele curte, são as primeiras perguntas que nós temos que fazer. Tudo bem? Mas, infelizmente, né, a parte psicológica ela está muito afastada ainda do curso de Educação Física. Ainda nessa onda grande, que eu não sou contra, eu adoro, da fisiologia, uma série de coisas. Mas quando fala em psicologia, ainda está naquele estigma, né? E outra coisa, Renata, independente de aula ou não, tem muitas pessoas precisando, né, de um atendimento online com psicólogos ou psicólogos. Tem que fazer, pessoal, tem que extravasar, porque o momento que nós estamos vivendo, cara, é assim, não só pelo coronavírus, mas é uma falta de liderança positiva que não tem tamanho. O Brasil está precisando de professores. Se eu fosse professor, se tivesse sido professor de algum político que não são líderes positivos hoje, eu ia ligar para eles, eu ia mandar um e-mail e falar, que merda que vocês estão fazendo. Liderança positiva que nós estamos precisando, entendeu? Tira a política, tira tudo. Liderança positiva. É aquilo que a gente faz no dia a dia na piscina. Nós somos líderes positivos. Jovem precisa disso, o adulto também precisa disso. Beleza? Beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um bate-volta com você, que nem eu fiz com o Alberto. Mas Boa. você não pode se estender, é uma brincadeira Não, lúdica. tranquilo. Tá? E se fez com o Alberto não fizer comigo, eu vou ficar com ciúmes, hein? Por Olha isso, lá. então, por isso que eu vou fazer, só fiz com ele, vou fazer com você. Natação para você é? É tudo. Ok. Ser professor. É uma das melhores profissões do mundo. É uma coisa que eu adoro, é uma função que eu amo e venero. Quem é Alberto Clar na sua vida? Alberto é um grande companheiro que foi treinador do Flamengo e que nós tivemos uma convivência muito forte em La Paz, na Bolívia, onde ele tocava viola, né? E eu também, na época, sabia tocar violão, entendeu? E nós tocamos, né, para os nossos alunos, né, durante muito tempo. Né? Tocamos durante 5 dias, que nós não conseguimos sair, porque estava em toque de queda. Né? Beleza? Então, pessoal, não vou tocar agora, o violão está aqui, vou dar. Se você me convidar na próxima live... Com certeza. Então, foi o grande companheiro que eu tive, né, dentre os vários companheiros que eu tive na seleção brasileira. É um casamento, né, William? Até hoje, né? Porque ele me suporta e eu suporto, né? Somos sócios, inclusive, numa empresa. Da WA, isso? O William é Alberto William. Né? Então, e para terminar e deixar uma mensagem para a gente aqui, um lema de vida seu. Um lema de vida é trabalhar aí com objetivos, fazer o que eu gosto, tá? Apesar que eu deixei um pouco na prática o treinamento de natação, porque o Brasil não me mereceu, né? Não me pagou o que deveria pagar, o que deveria me motivar, e eu acabei aí, de repente, entrando num viés de professor que eu já era, e como treinador eu era professor também. Né? E posso falar do meu projeto Coronavírus aqui ou não? Claro, agora é o momento, assim, do nosso programa, é o momento, assim, legal, que você faz o seu jabá. E aí o que aconteceu, né, Renata? Eu fui motivado pela equipe da MGB e eu criei um Top 5 William Orizzi, by William Orizzi, e que são 5 temas que eu irei desenvolver nesses cursos online. Né? Quem tiver aí intenção, tem no site lá da MGB. O primeiro é uma viagem ao fantástico mundo da natação infantil dos 3 até os 12 anos. O próximo será sobre criatividade nas aulas de natação. Depois o Special Swimming Training. Olha aí, inglês, legal pra caramba, hein, Renatinha? Depois vem o Swimming Fitness, que é nadar e fazer exercícios na terra.
e um bem leve ali, que é a iniciação ao treinamento de natação. Pode Esse repetir? aí, Pode repetir? posso. Viagem Primeiro. Fantástica, que já está terminado, deve sair aí durante esses dias. Olha o primeiro, Viagem ao Fantástico Mundo da Natação Infantil, que é dos 3 até os 12 anos. Né? Espero que vocês curtem bastante. E gostaria, Renata, mais uma vez, de expressar aqui a minha gratidão, porque por exemplo, das grandes motivações de um professor é ele passar as informações. E que eu vi aqui de mensagens que o pessoal está colocando, de ex-alunos, ex-atletas, foi simplesmente maravilhoso. Eu gostaria de agradecer e energizar todo mundo, né? Um grande beijo no coração de vocês e um grande Kiai para todo mundo. Kiai significa energia. Kiai! Maravilha, Renata? Obrigado. Legal, Eu pessoal. que te agradeço. Né? Foram 90 minutos maravilhosos, Renatinha. 90 minutos maravilhosos. E assim, desculpa por ter roubado sua touca. Não, que isso. Pô, e pena que você perdeu, né? Perdeu, não. Ela se perdeu no caminho, mas ela viajou para muito curso comigo. Um talismã. Vou dar uma olhada aqui nas minhas coisas. Se eu achar da época antiga, eu vou passar para você. Obrigada, William. Eu acho que a abertura da segunda temporada não foi melhor possível. Se a abertura com você já foi tudo isso, o que nossa galera pode esperar? Obrigado. O Bata tá aqui na live. Olha, o Bata tá na live. Né? Entendeu? Obrigado, então, a gente vai voltar. Obrigada. Um beijo grande. E coronavírus, né? Vamos nos manter vivos. Cuida da saúde aí, galera. Valeu. Obrigada, beijão. William. Beijão. Valeu, você também. Tchau, gente. Tchau. Olha, a Ju apareceu agora, Marcela